Abençoados e amados, estamos de volta aí com mais um estudo, abençoados. Esse estudo aqui é daquele tema que eu estou fazendo, né? Perguntas e respostas. As pessoas mandam a perguntas, dúvidas, e eu respondo dentro do conhecimento da palavra, em graça, né? Porque o conhecimento evangélico nós já conhecemos que é fantasioso. Tem uma irmã evangélica que não gosta de mim, fala, você fala que é fantasioso. Como é que você prova isso? Prova na Bíblia. Outra irmã que é católica, não gosta de senhor porque o senhor fala da minha igreja. Então, eu não falo da igreja. A igreja são pessoas. Eu não falo de pessoas. Eu falo do ensino que é dado para as pessoas. Entende? Nós somos contra o quê? Contra todos os principados e potestades nas regiões celestiais. Quem são os principados e potestades? Não são demônios, igual os próprios evangélicos acreditam. Não. Principado é príncipe. Potestade é poder. Os príncipes poderosos, os homens de poder das religiões. Amém? Os homens de poder que lideram as chamadas igrejas, que lidera a igreja é Cristo. Igrejas não são paredes de concreto. Eles fazem aqueles templos suntuosos, bonitos, maravilhosos, e bota lá, né, o chefe lá, o chefe da igreja. Igrejas são pessoas e o chefe é Cristo. Em graça é assim que nós acreditamos em graça. Amém? Então, nós somos contra o que os principados e a potestade ensinam para a igreja, não contra a igreja. Amém? E essa aqui é mais uma pergunta e resposta de uma irmã. E o tema desse estudo é o arrebatamento segundo a Bíblia. Vocês já ouviram o arrebatamento segundo os pastores. Hoje eu vou expor para vocês o arrebatamento segundo a Bíblia. Abençoados, as pessoas fazem muitas confusão quando vão ler a Bíblia, interpretam de uma forma fantasiosa. É logicamente que as Bíblias de Ferreira de Almeida têm a sua parte de erro, porque ela bota lá fim do mundo, fim dos tempos, e as pessoas fazem muita confusão, né, com essas palavras, fim dos tempos, fim do mundo, e acha mesmo que será, eles ainda acham que vai acontecer isso, né, e acha que será o fim do mundo. E esse fim do mundo está associado ao que os pregadores ensina como o arrebatamento da igreja. Eles usam Mateus 24:14 para ensinar essa teologia evangélica, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então será o fim. E algumas traduções está virá o fim. Será o fim, virá o fim, dá no mesmo. Então, esse arrebatamento é associado a um fim do mundo, conforme os evangélicos acreditam. Mas essa não é a realidade que a Bíblia mostra para vocês. Então eu peço a vocês que prestem muita atenção nesse estudo. Então uma irmã abençoada, ela me perguntou: se já houve a destruição de Jerusalém, ficou alguém para contar a história? Bom, a história de Jerusalém já houve. Toda essa história de invasão, de templo, tanto que você foi em Jerusalém, hoje você não vê templo. A única coisa que restou é o muro da lamentação, que era o muro do templo. Uma das provas de que já houve essa invasão
e já houve a destruição do templo, é fato. Não existe o templo hoje, é fato. Se você procurar na Bíblia, você vai ver claramente a Bíblia falando da invasão dos romanos a Jerusalém. Se você pegar livros históricos, né, livros históricos comum ou livros históricos da história romana ou da história judaica, vai ver que houve a destruição do templo, que foi uma invasão dos romanos em Jerusalém. Destruiu a cidade e destruiu o templo. Roubaram os utensílios de ouro que tinha no templo, roubaram tudo. Então eu digo para essa irmã, sim, abençoada, sim, já houve a destruição do templo 70. Isso é fato, isso está claro. Ficou alguém para contar a história? Por que ela perguntou se ficou alguém para contar a história? Porque ela crê, assim como muitos creem, que esse juízo, porque a destruição do templo está relacionada no dia do juízo, e muitas pessoas creem e muitos pregadores ensinam que esse juízo ainda virá. Ensina que esse juízo ainda acontecerá, mas não é assim. Esse juízo foi para os judeus e que se deu no dia da destruição do templo em 70 DC. Amém? Então, abençoados, não foram todos destruídos. Ela falou, ficou alguém para contar a história? Ela acha que todos teriam que ser destruídos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui, continuando as nossas vidas. Quem tem missão de Deus, continuar com a sua missão, igual eu tenho a minha missão de te mostrar a realidade. Vou continuar dando a minha missão até o dia que Deus decidir que eu devo partir. E assim é com todos nós. Não existe um fim do mundo. Não existe esse fato de fim do mundo. O próprio livro de Eclesiastes diz que né, gerações passarão, mas a terra continuará para sempre. Amém? A terra continuará para sempre. Gerações passarão. Amém? Então não há esse juízo para acontecer. Um juízo bíblico não acontecerá. Já aconteceu. E o juízo bíblico está relacionado com a invasão, né? A invasão da cidade de Jerusalém, a invasão do templo, a destruição do templo. Este juízo também está relacionado com o dia do juízo em que os mortos ressuscitariam. Os mortos ressuscitarão. Primeiro ressuscitarão os mortos, depois ressuscitarão os vivos. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas que tinham morrido antes do dia do juízo ficavam dormindo no túmulo, não no inferno, dormindo no túmulo, presos nos seus corpos físicos, dormindo. A missão de Yahshua foi ressuscitar esses espíritos que estavam dormindo nos corpos. Do dia do juízo para cá, nenhuma pessoa que morre fica mais dormindo. Não tem mais ninguém dormindo. Todos agora já ressuscitam automaticamente. Amém? Uns recebem o galardão maior do que o outro, conforme as coisas que fez na terra. Que será depois da minha morte? Será o dia da ressurreição. Eu vou morrer, vou ressurgir. O livro de Eclesiastes 12:7, ele diz: e o pó volta à terra, como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. A carne volta à terra, ao pó. Uma referência à sepultura, é uma linguagem figurativa
para dizer que a carne volta à sepultura e o espírito volta para Deus que deu. Então os abençoados têm que ouvir os estudos e ir guardando nas suas mentes, e reunindo, né, esses conhecimentos na sua mente, para poder conseguir entender direito. Por isso que eu falo, não está entendendo? Vai lá nos comentários, faz suas perguntas, eu estarei aqui explicando. O que eu peço para vocês, tem que querer aprender. Só de ouvir não adianta. Tem que querer aprender. Para que haja um crescimento espiritual, nós temos que nos dar a estudar, a ouvir, a deixar penetrar na nossa mente. As pessoas ficam perdidas. Outras pessoas têm medo de morrer, porque não sabem como será depois. Isso é falta de fé. Porque a Bíblia fala sobre isso, e eu já falei sobre isso várias vezes aqui. E dizem que foi aproximadamente mais de 1 milhão de judeus que foram mortos. O restante foram levados cativos para ser escravos pelos romanos. Outros vendidos para outros povos. Ficaram apenas pequenos grupos, que se renderam ao imperador, passaram a servir o imperador, talvez com medo da repreensão, com medo da morte, entendeu? Esses ficaram nas suas próprias terras, amém? A partir daí, uns ficaram e outros foram levados. Essa é a história que Mateus 24 narra, e segundo essa história, né, os pastores, os teólogos evangélicos ensinam como um arrebatamento da igreja que ainda acontecerá. Eles ensinam como uma coisa que ainda acontecerá. Mas essas coisas já aconteceram. Então, a partir daí, vamos entrar nesse tema para falarmos sobre o arrebatamento segundo a Bíblia. Abre suas Bíblias em Lucas 17, 31. Vamos começar daí. E começa dizendo assim: naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Naquele dia, que dia? Dia do fim do mundo? Não, abençoado. Naquele dia, Yahshua, Jesus estava querendo dizer, no dia da invasão, no dia que os romanos invadiram Jerusalém, por isso que ele fala, naquele dia, o dia que os romanos invadiram Jerusalém, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, tiver alguma coisa para pegar dentro de casa, para tirá-lo, né? Não desça para tirar. Igual modo, quem estiver no campo, continue no campo, ou fuja para bem longe. Não volte para trás, não volte para casa, não volte para a cidade. Amém? Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Foi ordenado a Ló e sua família que saísse daquela cidade, né, porque aquela cidade seria destruída. Era uma cidade sodomita, uma cidade, né, de pecado, e foi ordenado para que eles saíssem da cidade. Os anjos, 2 anjos foram lá para dizer para eles: saia da cidade, não olhe para trás. E
Conta a história que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. O que significa isso? Isso é uma parábola. Significa que ela ficou presa nas suas coisas, presa na sua casa, na sua família, presas aos seus amigos. Ou seja, olhando para trás para as coisas que ficaram. A mesma coisa Yahshua está dizendo. Quem quiser preservar a sua vida, as suas coisas, a sua casa, a sua família, os seus amigos, a perderá. A perderá. Porque se encontrar os romanos no meio do caminho, ele vai te prender, ele vai te matar, ou te levará para o cativeiro, para ser escravos, para ser vendido para outros povos. A gente vemos essas coisas hoje, no mundo de hoje. Quantas pessoas que olham para trás, para as coisas que ficou, e ficam suas vidas presas no passado. Isso é um exemplo. É uma forte enchente. Uma forte enchente está assolando uma cidade. Né? E muitas pessoas morrem por não querer deixar seus bens. Não querer deixar sua casa. Todas as catástrofes tem pessoas assim. A casa está caindo lá no meio do barranco, está toda rachada. Defesa Civil está mandando sair, mas a pessoa não quer obedecer. Ela quer ficar ali e perde sua vida, porque ela não quer seguir adiante. Ela não quer preservar sua vida. Ela quer ficar presa nas coisas, né, que ela tem. Presas na casa. Construir essa casa. Trabalhei muito. A Defesa Civil está mandando sair. É para sua segurança. Amém? Você não dá ouvido. Então Cristo está querendo dizer, quem não me dá ouvido às palavras que eu estou falando, porque ele disse lá, né, pode passar o céu e a terra, né, mas não cairá um tio ou ir, né, de todas as palavras que eu falo. Ele está querendo falar isso. Todas as coisas que ele estava ensinando, todas as coisas que ele estava alertando, ele disse que aquilo aconteceria de fato. E quem desse ouvido, preservaria sua vida. Quem não desse ouvido, perderia a sua vida. Amém? Digo a vocês que, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra será deixada. Então as pessoas vêm com historinhas de filme, né, deixados para trás, que a pessoa sumirá de corpo todo, só vai deixar roupa. Isso é filme, abençoados. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Então ninguém vai ser arrebatado de corpo físico para o céu. Isso é mentira. Isso é filme. E essa palavra aqui não está querendo dizer sobre isso. Amém? Aqui, abençoado, Yahshua está falando sobre aquele episódio daquela guerra, daquela invasão que estava acontecendo em Jerusalém, ou que aconteceria ainda. Então ele diz 2 pessoas, né? Um casal, por exemplo, estarão numa cama. Uma será levada
Uma não vai se render ao imperador, não vai se render aos romanos, ou será morta ou será levada para ser escrava, para ser vendida como escrava. E a outra se renderá, talvez por medo, aos romanos, ao imperador, será deixada. Amém? Duas mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra será deixada. É a mesma coisa. Da mesma forma, uma repudiava os romanos e a outra se rendeu aos romanos, com medo da morte. Duas estarão no campo, uma será tomada e o outro será deixado. Tomado como, abençoado? Arrebatado para o céu? Não. Tomado cativo aos romanos, para ser escravos aos romanos. Essas palavras não falam de arrebatamento, como ensinam nas chamadas igrejas por aí, pelos chamados pastores. Da mesma forma, essa história está em Mateus 24:40. Não fala nada de arrebatamento. Conta a mesma história que Lucas está contando. Esse ensino é uma falácia religiosa evangélica. É um erro, uma teologia errada, né, que os evangélicos fazem sobre essa passagem, por não ter uma visão apurada da graça de Deus. Não está se falando de arrebatamento para o céu, mas arrebatados para cativeiros romanos. Amém? Abençoados. E no mesmo livro de Lucas 17:31 a 36, mostrarei aos abençoados algumas versões, as versões mais usadas, a versão NVI, Nova Versão Internacional, está escrito: duas pessoas estarão no campo e uma será tirada e a outra deixada. A versão AA, Almeida Revista Imprensa Bíblica: dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Versão ARC, Almeida Revista Corrigida: dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Versão NTLH, Nova Tradução da Linguagem de hoje: naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro será deixado. King James 1999: dois trabalhadores estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então temos três palavras aqui: tomado, tirado e levado, que os abençoados fazem confusão. A palavra levado e a palavra tomado. Levado ou tomado para onde? Para o cativeiro romano, abençoados, para ser subjugados por Roma, para ser escravos, para ser vendidos como escravos para as outras nações. Amém? E a outra palavra, deixado. Deixado aonde? Em suas terras. Aquelas pessoas que se renderam aos romanos. E quando Yahshua falou para que eles fugissem, Yahshua estava falando para quem? Para os seus seguidores. Os seus seguidores deveriam fugir. Amém? Porque os seus seguidores seriam perseguidos. Assim como perseguiram Yahshua e os seus seguidores quando ele ainda estava vivo em carne, né? Continuariam perseguindo eles. Então ele está falando, naquele dia, quando acontecer essas coisas, quando você vê os romanos invadindo a cidade, se estiver no campo trabalhando, não volte para sua casa. Se estiver no terraço de sua casa, não desça, que você será pego, se esconde lá, você foge. É isso que ele estava querendo dizer. A palavra não está falando arrebatado para o céu. Nas versões que eu mostrei para vocês, está escrito tomado, tirado ou levado. Não está escrito arrebatado. Amém? Abençoados, espero que eu tenha aí
conseguido esclarecer essa irmã que me perguntou, né, se já houve o juízo, já houve, né, a destruição de Jerusalém que estamos fazendo aqui. A destruição, o dia do juízo, foi para os judeus que estavam em transgressão a Deus. Nós estrangeiros somos gentios. Os gentios não tinham obrigação de servir a lei. Então, esse juízo não era para os gentios, era para os judeus. Amém, abençoados? Então, fim do mundo ou fim de um pacto? Fim do pacto. Fim do pacto da lei de Moisés para o início do pacto de Cristo glorificado. Fim da lei de Moisés para o início da graça de Deus. Amém, abençoados? Por isso há a importância de conhecer a graça de Deus. Para você ativar a mente de Cristo que está aí, adormecida em você. Uma vez que você ativa essa mente de Cristo, você passa a entender todas as coisas. Passa a ouvir, né, os ensinamentos da graça de Deus, e aquilo entra suave na sua mente e no seu coração. Então, abençoados, espero que vocês tenham entendido. Espero que essa irmã aí, irmã Maria, tenha compreendido esse estudo. Amém, irmã? Irmã Maria José Fernandes. Espero que você tenha entendido, compreendido. Espero que a mente de Cristo esteja ativada em você e você esteja recebendo esse conhecimento na sua vida. A partir de hoje, eu declaro isso. E a todos os abençoados que estão me ouvindo pela primeira vez, declaro a mente de Cristo ativada em cada um de vocês, para que vocês possam compreender a graça de Deus. Espero que eu tenha sido claro. Amém? Agradeço a todos vocês. Continue aí se inscrevendo. Continue aí dando os seus likes, compartilhando os vídeos. Indique pessoas para se inscrever. Ajude o nosso canal para que nós possamos estar aí levando esse conhecimento a mais pessoas. Agradeço a todos vocês. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.